elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para darmos início a mais uma reunião fraterna, de acordo com a autorização dos mentores, amigos aqui presentes, de todas as linhas, de vários lugares, várias épocas, que serão nossos regentes nesse trabalho de hoje. Nossos agradecimentos por tudo aquilo que receberemos hoje, daquilo que seremos merecedores e daquilo que nos será necessário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Em nome de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Bom dia, caríssimos. O amor de nosso irmão maior Jesus. Sintam-se presentes na casa do Pai, essa santa ceia que será servida de amor e fraternidade. Caríssimos, muitos de vocês temeis a morte, mas não há o que se temer, não há o que se antecipar, muito menos protelar. A morte, como vocês assim a designam, uma palavra muito forte, que chega a assustar as pessoas, é apenas uma passagem, a porta para se atravessar do outro lado, para que o espírito veja o quanto foi limitado na sua missão, o quanto ainda ficou para trás e o quanto ele ficou devedor, pois em suma carne ele se esquece das missões, se esquece dos valores, se esquece que vem de uma outra dimensão esta purificada, glorificada pelo Pai e pelo irmão maior. Caríssimos, temer a morte é como temer a vida, uma vez que se vive caminhando pelos percalços do destino. Assim se caminha no vale da morte, mas com o coração aberto, cabeça erguida e olhos adiante, para que a nova missão que lhe seja concebida venha novamente a ser vivida. A morte, irmãos amigos, não é a passagem simplesmente da vida para o nada, é a vida para a vida. Assim como os espíritos chamados para a reencarnação estão vivos plenamente do outro lado, nesta dimensão, para eles é a morte chegando, mas devendo ser atravessada por esse portão para a vida carnal. Então, amigos, a morte existe, da vida carnada para a vida espiritual, e quem está na vida espiritual vira a vida carnal. Vejam, amigos,
irmãos em Cristo Jesus. A morte, em suma substância, não existe. Ela é apenas uma etapa de um processo de passagem daqui para lá, de lá para cá. Não existe o ser morto, todos estão vivos, mas que vivam todos no semblante da paz de nosso Senhor maior e no amor do Cristo. Hosana nas alturas. O livro dos Espíritos, a questão é de número 548, do livro 2, capítulo 9. O espírito que assiste de sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo. E como esse fenômeno se apresenta a ele? Resposta dos Espíritos. Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida, estando transportada no espírito, só ele atrai atenção e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Então aqui, nesse pequeno trecho, retrata muito bem, né, o que a gente já viu apresentado em vários filmes, várias histórias na literatura, né? E até livros mais técnicos, vamos dizer assim, de aprendizado, né, da espiritualidade, como que é o desencarne, né? Então tem tanta gente que tem medo da morte, porque vai doer muito. Nada que doa mais que uma injeção de bezetacil, como se diz, né? Porque, veja, primeiro que a gente não sabe a hora do desencarne. Mas por que eu não sei a hora do meu desencarne? Não poderia eu me preparar melhor? Não. A melhor preparação é aquela em que você não tem um prazo. Então, não tendo esse prazo, você tem que correr contra o tempo, contra tudo aquilo que você acha que está sendo mal feito para consertar. Como você não sabe se tem muito ou menos tempo, então é o tempo o suficiente para você correr atrás, para você consertar desavenças, consertar dizeres, ações, a sua moral. É o tempo certo que você vai ter para reencontrar pessoas de passados longínquos, para acertar dívidas, para reconciliação, para aceitar o próximo, para reavivar um sentimento esquecido, para acolher alguém que precisa ser acolhido. Enfim, esse tempo, que é o tempo terrestre, tempo terreno, que seja assim chamado, ele é totalmente vamos colocar assim, um tempo de encaixe ao seu aprendizado, ou o seu aprendizado no encaixe desse tempo, simplesmente isso. Porque do outro lado não tem mais tempo, é uma outra dimensão, uma dimensão onde tudo é diferente daquilo que nós conhecemos. Muitos tentam desenhar para a gente, para que a gente possa conceber uma visão, uma figuração do que seja, mas muito longe de uma realidade real daquilo
que será lá do outro lado. Então a passagem de um irmão ferido em combate, né, porque aqui é um livro muito antigo, ele foi escrito dentro dos moldes de uma época onde havia ainda muitas guerras no mundo, né, onde tinha muitos conflitos armados, né, muitas mortes e muita gente sendo chamado para ir para essas batalhas. Então, eis aqui essa dúvida pertinente, né? Acredito eu que a maioria daqueles que ouviriam essa mensagem na época, né? Desse confronto, desse tipo de combate, sendo morto a sangue frio, né? Se testemunharia, se deveria temer, se doeria, o que aconteceria? Essa era a dúvida, e isso deixava a pessoa desesperada, ansiosa, totalmente amargurada por dentro, porque um temor do ser humano ao que é desconhecido. Mas com muita sabedoria, eles falam que, e como nós já vimos aí, existem vários filmes e livros que relatam essa passagem, é como se você acordasse pela manhã. Você vai abrir os olhos naturalmente, você vai levantar naturalmente, vai ver ao seu redor, inclusive em alguns momentos, aqui está falando que você é capaz de ter a visão do corpo morto ao seu lado, mas o mais impressionante é que eles afirmam que você não vai se impressionar. É como se fosse um sonho. É você acordando, mas dentro de um sonho. E aí você, muito provavelmente, será resgatado por mentores amigos ou parentes conhecidos, porque geralmente os mentores chamam ou são convocados lá do outro lado, vamos dizer assim, né? Parentes conhecidos que já se foram, para que quando essa pessoa acorde, né, seja bem recebido, seja bem acolhido, se sinta bem acolhido por uma pessoa conhecida. Mas geralmente muitos mentores, eles têm tanta luz, eles têm tanta uma sensação de tranquilidade que eles passam, que essa sensação, essa onda de luz já conforta aquele irmão desencarnado, aquele irmão que simplesmente fez uma passagem. Então, a morte é algo natural, deve ser vista como algo natural. Sendo algo natural, ela não deve ser, nem há de ser, nem há por que ser provocada. Por isso que existe uma região chamada de região umbralina, onde pessoas que ignoram esse conhecimento, elas provocam a morte, elas provocam o seu desencarne. Então é como se ela quebrasse um trato, quebrasse um contrato, vamos dizer assim, daquilo que ela havia aceitado anteriormente, de cumprir uma missão num período pré-determinado. É como se você trabalhasse numa empresa com regras, que toda empresa tem regra, mas você dá na sua telha que você, ao invés de entrar 8 horas da manhã, você vai entrar meio-dia para sair às 2. Será que pode? Será que o patrão vai ficar feliz com isso? Depois não vai ficar faltando alguma coisa naquele período? É a mesma coisa, a mesma situação. Você vai encurtar um período que tinha sido firmado, um acordo entre ambas as partes, vamos dizer assim, e você vai lá e quebra. Então, não há por que se sentir bem com isso. Não há por que você não ter nada satisfatório dentro disso. Então muitos ali vão para essas chamadas regiões umbralinas por não aceitarem, por anteciparem, terem se suicidado, tirado a própria vida, né? Provocado também, porque
como os livros falam, né, o ensinamento diz, o suicídio não é aquele apenas que pula de um prédio. É aquele que provoca também. É aquele que sabe que beber e dirigir não é uma bela combinação, mas ele faz. Ele sabe que provocar uma certa doença, aquela doença vai ser mortal. Ele sabe que vai ser, mas ele provoca ela. Ele instiga a acontecer aquilo. Isso também é o chamado suicídio indireto. É quando você provoca ele sem intenção. Não, hoje eu quero morrer, eu quero lá dirigir em alta velocidade. Não, ele não pensa, ele só pensa em dirigir em alta velocidade. Mas sabe o risco que está correndo. Bem sabe. Então, temos cuidado e vamos aproveitar o tempo aqui na Terra para que possamos resgatar os valores que podem ter sido perdidos, que podem ter sido perdidos numa outra época e que agora você está tendo essa chance. E uma chance sem tempo, um tempo que você precisa ter dentro do seu coração, para que você possa cumprir tudo aquilo que Deus permite, com amor, com fraternidade e com os olhos além da morte. Graças a Deus. Vamos pedir para que Deus permita que o mentor do Vanderlei possa vir nos dar uma palavra amiga, uma palavra de orientação, que venha em nome de Deus, em nome de Jesus, que seja bem-vindo, irmãozinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Que assim seja. As mãos acalentadoras de Maria abençoa sua família e seus dias. Ave, Ave Maria, Mãe de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, você! Bom dia, Tu vens fazendo presença cá no Senhor Jesus? graças a Deus. Oh, meus filhos! Quantas dúvidas nessa cabecinha dos seis? A dúvida da desencarnamento, da desencarnação, da morte que vocês falam. Ô, palavrinha pesada! Mas não pode ser visto assim, não pode ser pensado assim, não pode ser raciocinado assim. Primeiro, que é uma coisa natural, assim como você respira, você acorda, você dorme, você se alimenta, você faz todas as suas necessidades que vem, nada é forçado. Olha, Preto Velho vai fazer um comparativo bem claro para vocês. Quando você vai para o banheiro e fica lá forçando as coisas não saem, você passa mal, você fica chateado, porque não é hora, porque a comida que você comeu não fez digestão, não está na hora dela sair. Ela já depositou em você os nutrientes que você precisa, as vitaminas que os doutor fala, para te dar força, para te dar revigoramento. Quando você menos espera, eita, que vem aquela vontade, aquela dorzinha, aí você tem que correr pro banheiro. E aí você se sente aliviado, leve. Eita! E aí você vê ali
umas coisas muito sujas, muito imundas, mas que fizeram parte da tua vida, fizeram parte do teu eu. Por um momento, por mais momento, por menos momento, estava ali dentro de você. Entendeu, filhos? Assim é a morte, que vocês tanto temem, que vocês tanto têm medo. É um negocinho natural que quando você menos espera, acontece. Mas acontece de forma natural, sem temer, sem dor, sem nada. Mas tudo aquilo está dentro de você, vem junto. Os valores, aquilo que você pregou, aquilo que você se sujou, as lembranças boas, tudo vem junto. Por isso, meus filhos, que os mentores, as letras, fala tanto para vocês correr atrás daquilo que ainda é bom, daquilo que ainda você vai fazer com alegria, daquilo que você ainda pode consertar, que essas coisas estão tudo dentro de você. Só que você vai purificar, filtrar, só se você quiser. E você não tem todo o tempo do mundo e você sabe disso. Pode ser curto o tempo, como também pode ser bem longo. Mas é um tempo, filhos, que vocês têm que cuidar, que vocês têm que dar esmero, que vocês têm que acalentar, que vocês têm que aproveitar da melhor maneira possível. Não é fazendo fuxico, ladainha, ficar fazendo agouro pros outros. Você tem que cuidar de você, não tem que ficar cuidando dos outros, porque o outro também tem o seu tempo, o outro também tem aquilo dentro dele, o outro também tem que filtrar as coisas dele, e não é você que vai fazer pro outro, e nem o outro vai fazer para você, porque cada um tem a sua vez, cada um tem a sua missão, cada um tem suas dívidas, cada um tem suas vivências do passado, e cada um tem a sua vivência nessa terra aqui, com a sua família, que é diferente da do outro, e a do outro é diferente da tua. As pagas dentro dessa família, dentro dessa casa, que também um é diferente do outro. Nada é igual. Quando você fala, porque a pessoa ali está vivendo uma situação igualzinha à minha. Nada, bem diferente. Porque por trás de tudo aquilo tem uma experiência diferente. Então não é igual, a sua nunca vai ser, nunca será. Assim como do outro, também perante a sua, dele também nunca será. Cada qual, filho, é um filho único de Deus, único. Não tem repetição. O irmão, por mais gêmeo que seja, ele é diferente do outro. Tudo é diferente, meus filhos. Nada se repete. Uma fisionomia ou outra pode até repetir, pode até lembrar um jeito, mas nós está falando espiritualmente. Tudo muito diferente. Por isso que esse mundão é grande. Por isso que esse mundão dá várias oportunidades diferentes para vocês. E vocês, muitas vezes, quer repetir o que o outro fez na tua vez e acaba não dando certo. Entende o que o preto velho está falando, filhos? Ah, eu vou refazer igual o outro porque com ele deu certo. Aí chega na tua vez você se frustra. Você fica magoado, você fica triste. Ao invés de melhorar, você só entra mais debaixo do buraco. Porque não procurou aquilo que era bom para você. Você estava querendo refletir o que foi bom para o outro. Mas como o preto velho já falou, o outro foi o outro. Você não é o outro e o outro não é você.
Ai, meus filhos, olha, é muito aprendizado, mas é devagarinho que se chega lá. Aproveita o seu tempo, aproveita a vida, que é o presente que Deus deu para vocês. Aproveitar cada minutinho, cada fagulhazinha de alegria, de vivência, de amar, de apertar a mão, de dar um abraço, falar que ama, demonstrar carinho, demonstrar humildade, demonstrar que você é um filho de Deus e o irmão de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.